Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, do dia 29 de janeiro, segunda-feira. Eu, Pastor Fábio, estou aqui para poder trazer um devocional especial para você nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro. E o tema do nosso devocional de hoje é Preserve a Alegria. Queridos, preservar a alegria todos os dias é algo que não é tão fácil assim, não é verdade? A gente muitas vezes tenta preservar a alegria, mas nem sempre é muito fácil. Por quê? Porque preservar a alegria exige algumas circunstâncias em nossa vida, não é assim? A nossa alegria normalmente ela se baseia em algumas circunstâncias normalmente. Mas se você parar para pensar, analisar, fazer um filtro ali, como eu fiz para preparar essa mensagem, você vai reparar que uma das maiores situações que faz você perder a sua alegria é a convivência com o ser humano. Meu Deus, pastor, então a gente está perdido então. Mas vamos pensar um pouquinho. Para e pensa comigo. Se você trabalha num lugar onde a convivência com pessoas diferentes de você, muitas vezes ela nem sempre é fácil. Tem pessoas com gênios diferentes, educação diferentes, pensamentos diferentes. E sempre você tem que estar ali cedendo, entendendo, compreendendo, amando. Mas é fácil todo dia você fazer isso? Não. Muitas vezes vai haver algum pequeno atrito. E nesse atrito, muitas vezes, você fica chateado, triste, abatido, porque não é do seu feitio ficar triste, não é do seu feitio ter desacordo com ninguém. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer inclusive dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós convivemos com pessoas. A socialização é isso. Enquanto nós formos imperfeitos, eu tenho que aprender a conviver com pessoas. E aprender a conviver com pessoas nem sempre vai ser algo alegre. Nem sempre vai ser algo que vai me trazer, vai preservar a minha alegria. Não é? Às vezes, a convivência, a socialização, ela vai me trazer, vai me tirar essa alegria. Mas daí eu pergunto para você, como preservar a alegria todos os dias da minha vida? Como que eu posso preservar a alegria? O que a Bíblia diz para mim? Qual é a direção? O que a palavra de Deus me orienta, me conforta, me traz de sabedoria para que eu possa saber lidar bem com pessoas e preservar a minha alegria? Então eu vou trazer para vocês 2 textos bíblicos e vocês vão reparar que esses 2 textos bíblicos de início, são 2 textos bíblicos de início, eles vão se dar dentro de uma igreja. E olha só o que vai acontecer, o que o apóstolo Paulo, nesses 2 textos, ele traz de conselho. São exortações finais, exortações que traz ali conselhos, direcionamento, puxãozinho de orelha, sabe? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando a essas 2 igrejas. Então presta atenção no que vai acontecer aqui. O primeiro texto que eu quero trazer é Filipenses, capítulo 4, verso 4. Nessa igreja, queridos, tinha 2 senhoras que, por um tempo, elas andaram com Paulo, batalharam com Paulo, evangelizaram com Paulo, mas em algum momento ali, aquela alegria
houve um conflito. E as duas acabaram se bicando. E o apóstolo Paulo fez o quê? Chamou a atenção delas e disse o quê? Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Por que Paulo disse isso? Porque com certeza elas estavam andando com um semblante fechado, triste, abatido. E sempre quando há, queridos, aquela picuinha, dá aquela batida de frente um com o outro, aquele conflito, dependendo da pessoa, que são pessoas diferentes, vai acontecer o quê? Aquele diz, que aquele fuxiquinho, né? Querendo montar o seu grupinho que pensa igual a você. O outro vai montar o seu grupinho para que pense igual ao outro. Cada um vai tentar, é do ser humano isso, né? Fala assim, eu tô certo, porque eu tive ali aquele conflito, aquele embate, e então eu vou muitas vezes conversar com um, conversar com o outro, para montar meu grupinho dos quais tem a minha razão e qual eu não tenho. E isso dá mais problema ainda. Isso racha um grupo, racha uma empresa, uma igreja, uma família. Dentro da família você vê muito disso. Quando os irmãozinhos lá entram em conflito, um vai falar para a mamãe. A mamãe fica do lado de um. O outro vai falar para o papai, o papai fica do lado do outro filho. Daí fica dois de um lado, dois do outro, e os dois meio se bicando ali. Isso acontece muito. Isso faz o quê? Faz a família perder aquela alegria. Toda aquela alegria, aquela harmonia que existia é perdida. Então o apóstolo Paulo disse o quê? Para elas, para aquele grupo ali, lá para a igreja de Filipos. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. O que o Paulo ele quer dizer, queridos, com isso? Para você se manter, para você preservar a alegria, você vai ter que preservar a harmonia. Presta atenção nisso. Para você preservar a sua alegria, muitas vezes você vai ter que entender que você vai ter que preservar a harmonia. E preservar a harmonia, muitas vezes, eu vou ter que ceder, vou ter que perdoar. É amar o próximo como a nós mesmos, queridos. Nem sempre é tão fácil assim. Ok? Mas vamos lá que ainda não cheguei, eu estou já dando umas dicas, mas eu não cheguei nas dicas principais ainda. Ok? Vamos para o segundo texto. Também a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 16. Um verso curto também falando sobre convivência. Também falando sobre convivência. Olha só. Curto. Alegrem-se sempre. O apóstolo Paulo disse exatamente isso. Alegrem-se sempre. E qual foi a exortação, a instrução final que o apóstolo Paulo estava dando? Era para a igreja, para que todos possam viver em harmonia, para que a igreja pudesse ter consideração por aqueles que estavam trabalhando na obra, advertindo aqueles que estavam ociosos e também aconselhando aqueles que estavam desanimados, fracos, abatidos. O apóstolo Paulo, dentro da igreja, ele diz: alegrem-se sempre. Em qualquer situação, tá fraco, tá abatido, tá com problema, tá com situação, alegrem-se sempre. Pastor, mas alegrar sempre como? Aí que vem a história agora. E agora que eu vou vir trazer os dados para que você possa preservar a sua alegria. Como que eu posso preservar a minha alegria?
Porque eu preservando a minha alegria, queridos, eu preservando a minha alegria, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais harmonia, as pessoas vão ter mais consideração por mim, porque eu não arranjo briga com ninguém, porque eu sempre vou estar do lado do quê? De fazer a harmonia, de fazer as pazes, de a união. A alegria tem essa característica. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, primeira dica que eu vou dar para você, para preservar a alegria, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Verso 22 e verso 23. Olha só. Entretanto, o fruto do Espírito, Espírito em letra maiúscula, então está se referindo ao Espírito Santo, o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, sou cristão? Sou. Eu digo ser de Deus? Sim. O Espírito Santo habita dentro de mim? Sim. Ah, então peraí. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, então o Espírito Santo ele colocou um fruto dentro de mim, e nesse fruto eu vou ter algumas características desse fruto. Esse fruto que o Espírito Santo colocou dentro de mim, que plantou dentro de mim, ele vai ter características. E uma dessas características é a alegria. Mas dentro desse único fruto, não tem só a alegria. Tem o amor, tem a paz, tem a paciência, tem a amabilidade, tem a bondade, tem a fidelidade, tem a mansidão e tem o domínio próprio. Ou seja, a alegria, queridos, que ela faz parte de uma das características do fruto do Espírito Santo, ele não anda sozinho. Então, quando eu falo fruto no singular, é o Espírito Santo, ele planta um fruto apenas. E dentro desse fruto, você vai ter todas essas características. Então, a alegria, ela não consegue andar sozinha. Ela tem que vir acompanhada do amor, da paz, da paciência, da amabilidade. Pensa você, por exemplo, numa maçã. A maçã é o único fruto, mas naquela maçã tem várias vitaminas. Você não tem como tirar uma vitamina dela. Ah, eu não quero essa vitamina, eu quero só essa aqui. Ah, eu não quero a vitamina A, eu quero só a vitamina B. Ah, eu não quero a vitamina B, eu quero só a vitamina C. Não tem como. Porque para você comer a maçã, você vai ter que comer todas aquelas vitaminas juntas. Se você diz ter o Espírito Santo, o fruto, um fruto que o Espírito Santo colocou dentro de você, ele tem todas essas vitaminas, que são qualidades, que uma delas é a alegria, amor, paz, paciência, amabilidade. E isso vai te ajudar a preservar a alegria. Primeira dica e forte dica que eu estou te dando, ok? Segunda dica, vamos para o Salmo 16. Salmo 16, verso 8 e 9. Salmo 16, verso 8 e 9, diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Então a dica já está aqui. Qual é a segunda dica? É ter o Senhor diante de mim. Ou seja, eu sempre tenho que estar invocando a presença de Deus. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro. Então, queridos, qual que é a segunda dica aí? Ter sempre o Senhor junto de você. Pastor, mas o Espírito Santo não vive dentro de mim? Se você respondeu isso, e se você pensou isso, você pegou a ideia. Porque se o Espírito Santo está em mim, dentro de mim, ele sempre está comigo.
Eu tenho que ter isso na minha cabeça. O Espírito Santo está dentro de mim, ele plantou um fruto dentro de mim, e ele sempre está comigo. Então, eu tenho motivo para estar sempre alegre. Eu tenho motivo sempre para estar com o coração alegre, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus dentro de mim. E tenho fruto ainda. Então eu tenho fruto, eu tenho Deus, e agora, o que mais? Vamos ver qual outra dica que eu tenho? Salmo 28, 7. Salmo 28, 7. Vamos lá para outra dica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Qual é a terceira dica aqui para você preservar a alegria? Ter Deus como a sua força. Nos momentos de conflito, porque vai ter. Quem que vai te direcionar? Você tem o fruto. Você tem Deus vivendo em você. Mas Ele é a sua força e o seu escudo, que protege você, que ajuda você. Então você pode contar com Deus. Você pode contar com Deus te ajudando, sendo a sua força, o seu escudo. Você pode contar com Deus que vive em você e contar com o fruto do Espírito Santo que está plantado em você. Ok? Última dica e preciosa dica. Preciosa dica. Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo, novamente, falando sobre convivência com os seres humanos, com pessoas, socialização. Eles não têm como não viver em sociedade. Se eu não gostar de pessoas, como que eu vou morar no céu? Eu não tenho como morar sozinho. Eu tenho que aprender a viver em sociedade. Então o apóstolo Paulo, ele trazendo ali uma exortação de como conviver com pessoas fortes, fracas espiritualmente, o que ele disse? Romanos 15, 13. Olha só que o apóstolo Paulo diz a Romanos. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo abençoa aquela igreja, queridos. O apóstolo Paulo abençoa aquela igreja, traz uma palavra ali, depois de toda uma exortação de como conviver em sociedade, em irmãos, em família. Ele abençoa aquela igreja e fala claramente que Deus enche, ou seja, qual é a última dica? Peça para Deus todos os dias, quando você acordar: Senhor, me encha de toda alegria e paz, para que eu, se coloca assim, para que eu possa transbordar na esperança e no poder do Espírito Santo. Então você vai escrever aí na mensagem do vídeo, logo abaixo aí: Senhor, me encha de toda alegria e paz. Escreve aí: Senhor, me encha de toda alegria e paz, e preserve a minha alegria. Amém, queridos? É uma questão de entender, meditar e agora aplicar. Você vai ver como isso vai fazer diferença na tua vida, como as pessoas vão se aproximar mais de você, como você vai ser mais amado por pessoas, mas vai ter conflitos. Mas nos momentos de conflitos, você pode contar com o fruto do Espírito Santo, você pode contar com o Espírito Santo, você pode contar com a força, com o poder de Deus, Deus como seu escudo te protegendo.
E você também pode orar: Senhor, me encha de alegria e de paz. Amém? Queridos, claro que eu vou pedir para que você, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva em nosso canal e faça aquele triplo C, curta, comente, compartilhe, deixa um like, um joinha, gostei, é gratuito e você ajuda muito o nosso canal. Bom, vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia 29 de janeiro, segunda-feira, onde nós ouvimos esse devocional, uma palavra de direção, uma palavra de entendimento, uma palavra de edificação, uma palavra que nos faz viver melhor em sociedade, que nos faz viver melhor convivendo com o nosso semelhante. Pai, em nome de Jesus, nos encha da paz e da alegria. Espírito Santo nos ajuda a vivenciar, a viver o fruto do Senhor, o fruto que o Senhor plantou dentro de nós. E guarda-nos e proteja-nos nesse dia de todo mal e de todo perigo, a nossa saída e a nossa chegada. Nós consagramos ao Senhor esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.